Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, estudamos a primeira obra codificada da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. A codificação foi feita pelo nosso querido Allan Kardec. Hoje, antes de começarmos, queríamos falar 3 coisinhas. Primeiro, pedir desculpas, porque o vídeo de ontem eu baixei e não postei. Eu vou contar para vocês como é aqui a minha rotina. Eu gravo o Gotas do Evangelho e enquanto ele está baixando, eu gravo o Livro dos Espíritos. Acabo de gravar o Livro dos Espíritos, posto, né? Depois de baixar nós postamos e boto para baixar o Livro dos Espíritos. Que aí eu vou fazer alguma coisa e volto e dou, ou então eu posto. Ontem que eu fiz, já não é a primeira vez, acho que já é bem a terceira vez que eu faço isso. Eu boto para baixar e me distraio e esqueço de dar o enter para postar. Então peço desculpas. Hoje vão 2 vídeos do programa do Livro dos Espíritos por causa disso. Outra coisa, nós queríamos agradecer a Érica, porque a Érica nos lembrou que a Sayonara já tinha nos lembrado e eu tinha esquecido, que é o nome da casa fundada pelo nosso companheiro Raul Teixeira em Niterói. E é a SEF, Sociedade Espírita Fraternidade. Agradeço muitíssimo a Érica, que não deixou isso passar em branco, e a Sayonara, que já tinha me lembrado e que eu, na hora de fazer o programa, esqueci de novo. Acontece, às vezes tem coisas que a gente quer lembrar e porque quer lembrar e não lembra. É isso. E também a Érica, ela disse assim, que ela tem a edição da IDE, o Instituto de Difusão Espírita, a tradução do Instituto de Difusão Espírita, e que na tradução do Livro dos Espíritos da IDE não tem o comentário de Kardec. É isso mesmo, Érica, porque, como nós dissemos, o tradutor, que é o Evandro Noleto, dessa edição aqui, que foi a edição comemorativa, ele diz aqui que ele traduziu do original. E então, até a 10ª edição francesa, constou essa nota que nós lemos ao final do Prolegômenos, aquela nota de Kardec, que diz aqui, vamos refrescar aqui as nossas memórias: os princípios contidos neste livro resultam das respostas dadas pelos espíritos às questões diretas que lhes foram propostas em diversas ocasiões por meio de grande número de médiuns, bem como das instruções que deram espontaneamente a nós ou a outras pessoas sobre as matérias que encerra, ou seja, que contém. O material foi organizado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico e não foi entregue à publicidade senão depois de ter sido revisto cuidadosamente várias vezes seguidas e corrigido pelos próprios espíritos. Esta 2ª edição também mereceu por parte deles, porque a primeira vez que essa nota saiu foi na 2ª edição, também mereceu por parte deles novo e meticuloso exame. E ele depois coloca mais um parágrafo dizendo: o que vem entre aspas em seguida as perguntas é a resposta textual dada pelos espíritos. O que está assinalado em letras menores ou designado de modo especial para esse fim, compreende as notas e explicações aditadas pelo autor e que também sofreram o controle dos espíritos. Então, Allan Kardec. Sobre essa 2ª parte,
aqui no que vimos ontem, está aqui, ó, no final aqui, nós ontem vimos a questão Deus e o Infinito, questões 1, 2 e 3. E depois nós temos uma nota de Kardec dizendo: o texto colocado entre aspas em seguida as perguntas é a própria resposta dos espíritos, que é exatamente a segunda parte daquela nota que só saiu da segunda à 10ª edição francesa, e que o tradutor Evandro Noleto, da Federação Espírita Brasileira, colocou aqui nesta tradução. Mas deem uma olhadinha se há essa nota de Kardec aqui, no final dessa terceira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Distinguiu-se com letra menor as notas e explicações editadas pelo autor sempre que havia possibilidade de confundi-las com o resto da resposta. Quando formam capítulos inteiros, não sendo possível a confusão, conservou-se a letra comum. Muito bem. É isso, querida Érica. Obrigada pelo seu comentário. E vamos aqui dar continuidade. Nós estamos no segundo subitem, provas da existência de Deus. Vimos ontem, mas só foi postado hoje, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, que foi a quarta questão que vimos ontem. E a quinta questão, que é a que vamos fazer a partir de hoje, Kardec pergunta aos espíritos: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Então, já na pergunta, Kardec afirma que existe um sentimento inato, que é esse sentimento da existência de Deus. Um sentimento intuitivo, diz ele, que todos os homens trazem em si da existência de Deus. E os espíritos respondem. A pergunta é: que consequência se pode tirar? O que nós podemos concluir disto? Os espíritos respondem que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa, que é bem o que foi visto na questão número 4, não é? A razão, né? Nós somos os seres da criação dotados de razão. Então, a razão nos conclama, não tem como ser diferente. Questão número 6. O sentimento íntimo de que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Ou seja, nos passaram isso e nós então passamos a acreditar e a sentir que é assim que é. Os espíritos respondem: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam este sentimento? Então, se fosse uma questão de educação, não vamos passar essa ideia desde pequenininhos. E aí ele pergunta por que os povos não civilizados como o Ocidente, porque existe uma civilização mais rudimentar, mas é um tipo de sociedade que tem a sua organização, não é? Mas não tem a elaboração, principalmente, não é? Tecnológica e mesmo de recursos materiais, muitas vezes. Mas isso não tem nada a ver com o que trazemos dentro de nós, não é? E uma coisa fantástica que a reencarnação nos diz é que hoje estamos aqui, amanhã estamos lá, então hoje nascemos no Brasil, na próxima encarnação podemos nascer no Alasca, na outra encarnação podemos nascer no Japão, sempre em situações para o nosso crescimento espiritual, moral.
Então, nós não somos de um determinado lugar. Nós estamos de passagem em todos os lugares, até mesmo pelo planeta Terra, não é? Então, se assim fosse, por que nossos selvagens, os vossos selvagens, que seriam do mundo material, não é? Teriam esse sentimento? E Kardec coloca uma nota que diz assim: Ah, Cristina, como é que você sabe que é uma nota de Kardec? Porque a letrinha é diferenciada e não está entre aspas, como vem as respostas dos espíritos, como Kardec já tinha nos ensinado esse espécie de código que ele ia colocar ali para discriminar o que fosse a pergunta, o que fosse a resposta e o que fosse o comentário dele. Diz então Kardec: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. E como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber este ensino. Os europeus construíram caravelas, atravessaram o oceano, chegaram nas Américas, onde os índios não conheciam caravelas, navios capazes de atravessar um oceano. Foi difícil para eles entenderem aquela magnitude, as armas de fogo que primeiro, né, os espanhóis que foram mais para dentro, trouxeram. No primeiro momento, né, no contato com os povos da América Central e também parte da América do Sul. Mas tanto os europeus quanto os índios americanos, ameríndios, eles tinham o sentimento de Deus. Então, os ameríndios não tinham as tecnologias de caravelas e armas de fogo, mas o sentimento de Deus estava presente tanto nos índios quanto nos europeus. Continuamos aqui. Então, vimos aqui o comentário de Kardec e pergunta número 7. Poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Vamos primeiro ver a resposta e depois comentar. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Então, vamos lá. Encontramos a molécula, encontramos o átomo, encontramos o quark. Poderíamos encontrar nessa matéria mais básica, então, poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Ora, mas quem criou o quark? Se achássemos a partícula mais ínfima da matéria, quem a criou? Ela continuaria sendo efeito e não causa. Poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? E os espíritos respondem com outra pergunta. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. A causa primeira é aquela que não foi criada por ninguém. Por nada. É a causa primeira. É o Criador. É o que cria. É o que faz os efeitos acontecerem. Ele é a causa primeira. Ele não é efeito de nada. Ele é a causa primeira. É ele que cria tudo. E Kardec comenta dizendo: atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Ou seja, o efeito disto aqui são as moléculas de não sei o que e os átomos de não sei o que. Nós estamos tomando uma matéria por outra matéria. É o que ele diz. Seria tomar o efeito pela causa, quer dizer, continua sendo efeito, continua sendo matéria. Pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Então, continua sendo sempre efeito. Toda matéria é sempre efeito. E
mesmo os espíritos também são efeitos, porque são criaturas de Deus, também são criados por Deus. Mas são co-criadores, porque também criam muitas coisas, não é? Somos, não é? E pronto. E hoje ficamos, então, da questão 5 à questão 7. Amanhã daremos continuidade ao nosso estudo aqui no nosso programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.